Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos a mais uma Reflexão com Emmanuel. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Reflexões com Emmanuel, esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema deste capítulo de número 90 se chama Ensejo ao Bem. André, qual versículo vai embasar a nossa reflexão de hoje? O versículo de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 50. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Aqui Jesus faz essa pergunta para Judas, porque Judas chega até Jesus, o cumprimenta e dá um beijo em seu rosto. E aí Jesus, ali, já sabia que estava sendo traído e entregue, mas mesmo nesse momento Jesus ainda chamou ele de amigo. Duda, qual que é a reflexão que Emmanuel faz para nós hoje? Bom, André, Emmanuel traz nessa noite, que Jesus se manteve muito otimista. Até esse último instante, ele estava oferecendo, então, uma oportunidade de fazer o bem. Nesse versículo em questão, Jesus, até os últimos minutos, está oferecendo essa oportunidade para Judas. Mas assim como ele oferece para Judas, ele também oferece para todos nós. E Emmanuel vai falar um pouquinho disso essa noite. Então, Emmanuel traz sobre esse momento que Judas, vai revelar aos soldados, quem era o mestre, como você disse, ele dá um beijo no rosto de Jesus para cumprimentá-lo, e esse era o combinado, de mostrar ali quem era Jesus. Então, Jesus já sabia disso, não era uma novidade para Jesus, o Evangelho nos traz que minutos antes, disso, Jesus já havia conversado, com os discípulos e já sabia que haveria, então, uma traição. Mas mesmo assim, Jesus se mantém otimista e oferece, então, mais uma oportunidade, de fazer o bem para Judas, para que Judas tome, então, ali o caminho correto. Então, Jesus vai dar essa oportunidade por meio dessa pergunta, que traz no versículo de hoje. Jesus, então, pergunta a Judas, amigo, aqui viestes. E nessa reflexão, Emmanuel hoje está chamando a atenção para essa palavra, amigo, que Jesus traz, nessa frase, dessa pergunta que ele vai fazer para Judas, Então, Jesus está oferecendo a Judas o título de amigo. Apesar, de toda essa situação que ele já saberia, como seria o decorrer, ele ainda chama Judas, de amigo, o trata com muito amor, e mesmo diante de toda essa situação, Jesus não se polariza, Jesus não usa palavras ofensivas, ele nem mesmo dá uma lição de moral, um puxão de orelha ali em Judas, ele se mantém sereno, ele se mantém pacífico, apesar de já saber o desfecho da história, ele se mantém calmo, E olha que exemplo que Jesus trazendo para todos nós, dessa serenidade, dessa calma que Jesus tem, porque por muito menos nós já saímos do eixo, já achamos que precisamos puxar a orelha ali do nosso amigo, já precisamos reclamar, já precisamos ali fazer uma cena, conversar, realmente desnecessário. Jesus se mantém pacífico porque ele sabe esperar a oportunidade, de melhora de cada um, sabe esperar ali o tempo de cada um. Então, essa calma, essa resiliência que Jesus traz realmente é um exemplo para nós, de entendermos que não é em todos os momentos, que a gente precisa querer chamar a atenção do nosso amigo,
Então, é muito exemplo hoje essa passagem do Evangelho traz aqui para nós, porque nos mostra, né, toda essa misericórdia que Jesus tem por nós, né, mostra realmente que seus valores, eles se mantêm intactos, apesar das circunstâncias, né, as suas virtudes se mantêm as mesmas, e isso, né, nos mostra um longo caminho que temos para percorrer, para chegar até o nível ainda de Jesus. Né? Ainda existe um longo caminho aí para todos nós percorrermos. Então, Jesus, com seu exemplo, nos ensina muito. Então, ao refletirmos, então, esses exemplos, o comportamento que Jesus tinha diante da situação, nos mostra ainda como ainda temos que nos manter perseverantes, né, no nosso caminho, como ainda precisamos melhorar muito, trabalhar muito ainda na nossa evolução espiritual. Mas Jesus, assim como foi bondoso, misericordioso com Judas e nos deu oportunidade, ele também nos dá essas oportunidades diárias, né? Esperando, então, o nosso processo de evolução, que é um pouquinho a cada dia, que ele é lento mesmo, mas Jesus tem toda essa paciência, né, para esperar, então, o nosso melhoramento espiritual. André, você tem uma história que possa ilustrar e complementar aqui a nossa reflexão de hoje? Eu escolhi uma história aqui hoje, porque o capítulo de hoje se chama Ensejo ao Bem. E ensejo nós podemos ler como oportunidade. Então, oportunidade nós sempre teremos de fazer o bem. E aí eu separei aqui no livro Paulo e Estevão uma história que é muito bonita, mas primeiro eu preciso dar uma contextualizada aqui nesses personagens que envolvem essa história. Estevão, ele se chamava Gesiel, e ele é irmão de Abigail. Só que como ele se tornou um escravo, e aí ele estava sendo um escravo do Império Romano, e tinha um homem muito rico na região que estava doente. Então eles escolheram, falar, manda um escravo para poder cuidar dele, porque se ele pegar uma doença não tem problema, porque é um escravo. E aí ele cuida desse homem, e esse homem restitui a saúde, fica curado, e em agradecimento, este homem dá liberdade para ele, só que com a condição de que ele mudasse de nome, para que ninguém reconhecesse ele. Então Gesiel torna-se Estevão, e desde que ele se tornou escravo, ele não teve mais contato com a irmã, que se chama Abigail. É isso que aconteceu, essa separação dos irmãos. Abigail, ela era noiva de Saulo, né? Nosso conhecido Saulo, que depois se tornou Paulo. E Saulo, ele era um defensor das leis de Moisés. Então, ele começou a perseguir todos aqueles que compartilhavam da ideia de Jesus. Porque nessa época Jesus já não estava no meio deles, né? Em carne, encarnado. Então, Saulo, em nome dessa honra da lei de Moisés, perseguiu e matou muitos defensores das ideias de Jesus naquela época. E aí, Estevão, depois que ele ganha a liberdade, ele chega até a Casa do Caminho, que era onde Pedro disseminava as ideias da Boa Nova. Então, Estevão tem contato com os ensinamentos de Jesus, fica encantado e começa a defender também essas ideias que Jesus deixou para os discípulos. E Saulo, na sua perseguição, chega até Estevão, prende ele, e aí chega a época de condená-lo, né? Então ele é açoitado, ele é agredido, enfim, todas as sentenças que tinha que ser feito para aquela ocasião. E aí Saulo vai e convida Abigail para que possa ver aquele homem ali,
porque aquele homem ali, ele tinha desafiado a autoridade de Moisés, a autoridade de Saulo, né? E quando Abigail chega até Estevão, ela reconhece que era o seu irmão que estava ali. E diante daquela situação, ela fala assim para Saulo, mas ele é meu irmão, é Gesiel que está aqui. E aí Saulo fica assim, completamente desconcertado, porque ele condenou e praticamente quase matou o irmão, que ele estava ali praticamente já desencarnando, e ele pensando, agora eu não vou poder casar com a mulher que eu amo, porque o irmão dela é contra as leis de Moisés, então se eu casar com ela, como é que vai ficar a minha reputação? E ele fica nesse dilema. E aí, Abigail começa a conversar com seu irmão, né, que agora se chamava Estevão, e Estevão vira para ela e diz assim a respeito de Saulo: Jesus me ensinou a amar os verdugos. Verdugo é aquele que é responsável por castigar alguém, né, um carrasco, né? Então ele fala assim, que Jesus me ensinou a amar essas pessoas. Então ele estava se referindo ao Saulo. E ele diz assim: não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Então aqui, olha a oportunidade que Estevão estava dando para Saulo de conhecer Jesus, né? Porque assim, nessa oportunidade que ele estava perdoando quem estava te castigando, mas ele estava fazendo uma oportunidade de que Saulo conhecesse Jesus, porque ele percebeu que Saulo, ele era um defensor de Moisés muito bom, né? Ele só estava utilizando instrumentos errados para isso, né? A violência, o cumprimento da lei a qualquer custo. Mas ele percebeu em Saulo que quando ele conhecesse Jesus e o que Jesus ensina, ele seria um servidor muito bom, né? E depois, longos tempos depois, né, anos depois, nós teremos a certeza disso, né? Porque Saulo se transforma em Paulo, e aí Paulo escreve suas cartas, e nós vemos aí o quanto ele contribuiu, né, para a disseminação da Boa Nova. Então, assim, Jesus naquele momento deu uma oportunidade de fazer o bem, né, de tratar Judas bem, até naquele momento complicado, e aqui também Estevão, praticamente já desencarnando, ele proporcionou a Saulo a conhecer Jesus e passar para ele o bem que ele poderia fazer naquele momento. Duda, qual que é o trecho que você selecionou hoje? André, selecionei um trecho que Emmanuel diz assim: neste gesto de inesquecível beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora das experiências terrestres, ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Ou seja, né, Emmanuel traz aqui para nós que até os últimos minutos, né, até em todos os momentos da nossa vida, a gente deve praticar o bem. Devemos, então, também termos esperança, ter fé e oferecer essa oportunidade também aos que estão à nossa volta para o caminho do bem. Somos cristãos, né? E pelo exemplo nós devemos, então, oferecer sempre o bem e fazer o bem. Até mesmo ao fim, por vezes que nós até estamos, às vezes, desacreditados. Mas foi o que Jesus fez. Mesmo já sabendo o que aconteceria, Jesus deu a oportunidade. Então, Jesus fez isso até os últimos minutos para Judas. E nós, então, como bons alunos, nós devemos, então, aprender com o Mestre, porque foi o que Jesus fez. Então, se somos cristãos, devemos, então, seguir verdadeiramente os seus exemplos.
e ter fé e oferecer oportunidade, o que Emmanuel traz aqui para nós nessa noite é também parte de tudo que faz parte de tudo isso, não é mesmo? Então eu espero vocês na semana que vem para juntos então refletirmos ao próximo capítulo de número 91, que se chama Campo de Sangue. O versículo que vai embasar essa reflexão é: por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Esse versículo está em Mateus, capítulo 27, versículo 8. Eu espero vocês para juntos refletirmos esse capítulo e desejo a vocês uma semana de muito aprendizado, de muitas oportunidades de fazer o bem. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem a todos e que assim seja.